Olá, eu sou o Diego Marinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal WCM Descomplicado e neste vídeo vamos falar sobre a ferramenta mais importante do pilar de manutenção autônoma, que é a Rota CUR. A Rota CUR ela vai fazer uma mudança cultural dentro da fábrica e vai gerar uma eficiência no maquinário e principalmente a motivação dos operadores de máquina. Então vamos deixar de muito papo e vamos embora para o vídeo. Então, pessoal, esta tabela aqui que vocês estão vendo do meu lado é justamente o tabelão da Rota CUR, onde eu vou conseguir enxergar qual é o dia, qual é o local e onde que eu vou ter que fazer determinadas atividades focadas na Rota CUR. E o que é a Rota CUR? São 4 palavras em inglês que traduzindo é limpeza, lubrificação, reaperto e inspeção. O pilar de manutenção profissional ele vai direcionar os colaboradores de manutenção autônoma para as partes das máquinas que quebram por falta desses 4 motivos. Então, por exemplo, eu tenho uma quebra de máquina devido a uma falta de inspeção, essa inspeção ela vai estar na minha Rota CUR. Eu tenho uma quebra de máquina por falta de limpeza, essa limpeza ela vai para a minha Rota CUR. Por isso que a gente fala que a gente vai eliminar problemas, quebras por condições básicas, por falta dessas condições básicas. Então a condição básica é justamente você manter esse maquinário como novo. E eu quero, esse vídeo aqui, eu trouxe para explicar para vocês de uma vez por todas como fazer o preenchimento desse tabelão e para que vocês entendam como é simples aplicar a Rota CUR dentro da tua empresa. São resultados incríveis que vocês vão ter dentro do processo, tá? É um negócio inimaginável. Mas a gente precisa começar a aplicar para acreditar, para ver, para crer, né? E aí a gente vai usar a máquina modelo, tá? Ou a máquina piloto para a gente começar esses trabalhos. Então vamos aumentar aqui um pouco o tabelão para que vocês vejam e eu ensino a vocês como é que vocês vão atualizar, tá? No início aqui do tabelão, tá? Ele é mensalmente, a gente mensalmente tem que imprimir esse tabelão. Então aqui em cima eu tenho um sumário, né? Onde que eu vou colocar aqui a linha, o mês, o ano, né? Tudo coisa muito simples. E aqui eu vou colocar a primeira coluna, né? Tem um número, né? Onde eu vou botar a quantidade de atividades que eu vou fazer. Então essas atividades têm a ver com o local. Então, por exemplo, o nome do local que eu especifiquei aqui para esse exemplo é o local alimentação, tá? E o local alimentação, ele tem 2 sublocais, tá? Que a gente chama de onde. Na alimentação, onde é que eu vou fazer as atividades. Então eu tenho aqui o alimentador e eu tenho aqui a estação de carga e descarga. Dentro desses 2 pontos eu tenho uma descrição da atividade. Então no alimentador eu tenho limpezas das juntas, eu tenho inspeção das pinças e lubrificação das juntas. E aí eu não vou descer para o outro porque a ideia é você entender como é que a gente vai preencher a linha completa, tá? Então eu estou seguindo essa coluna aqui, eu vou seguir essa linha de limpeza das juntas, tá? Do alimentador. Então eu saí da alimentação, tá? Da atividade de alimentação, fui para o alimentador e vou fazer a limpeza das juntas. Primeiro ponto que eu tenho que ver é se isso bloqueia a máquina, se der um problema. Então eu tenho aqui, bloqueia a máquina de imediato se der um problema. O B é pode bloquear a máquina e a C não bloqueia a máquina. Então eu estou dizendo que aqui as limpezas das juntas é importante, pode gerar uma quebra, mas ela não vai bloquear a máquina de imediato. Então ela é C, tá? Então eu coloquei ela como C. Então algumas atividades, como vocês podem ver aqui, atividades tem atividades B, atividade C, tá? Então vai depender muito da criticidade dessa quebra. Quem vai falar isso para nós é justamente o pessoal de manutenção profissional, tá? Ou o próprio operador. Isso é um trabalho conjunto de AM e PM. Então depois disso, o que é que a gente vai fazer? Eu vou medir qual é o tempo que ele vai fazer limpando, tá? Porque aqui, ó, eu tenho uma limpeza, tá vendo aqui? Visualização standard, ó, eu já coloquei aqui, tá vendo? Então isso aqui é uma limpeza das juntas. Então a limpeza das juntas eu medi e deu 5 minutos.
É importante que essa rota CUR ela nunca passe de 10 minutos. Se ela passar de 10 minutos, eu vou dividindo durante a semana para fazer toda a rota, completar essa rota, tá? Ela tem início, meio e fim. Então eu termino a rota durante a semana, eu posso durar até 2 semanas, dependendo aí do tamanho da máquina, não tem problema. O importante é fazer essas 4 atividades. Então eu estou fazendo aí a parte de limpeza, né? O número do ciclo standard. O ciclo é o padrão de como é que eu vou limpar. Então você cria um padrão, um documento padrão, tá? Pode ser um POP, um procedimento operacional padrão de limpeza. Então você cria este padrão e aí você vai colocar aqui a frequência que ele vai ser feito, tá? Então você está vendo aqui, ó, que é um M de mensal, pode ser semanal, pode ser diário, pode ser hora a hora, depende aí também da especificação daquela atividade. Aqui do lado, como eu já falei, né, tem a visualização standard, tá? Tá esse triângulo aqui. Isso aqui é só para visualizar mesmo quando você estiver olhando uma coluna muito grande como essa daqui, ó. Você vai visualizar muito rápido, ó. Tenho 2 triângulos ali, então eu tenho 2 limpezas, ó. Tem um amarelinho, lubrificação. Então isso é bacana para que você visualize de forma mais rápida, beleza? A quantidade de limpezas que tem naquele tabelão. Então depois disso eu vou identificar se eu vou fazer aquela atividade com a máquina parada ou com a máquina funcionando. Neste caso aqui, neste exemplo, eu coloquei com a máquina funcionando, tá? Tá aqui, ó, MF, máquina funcionando. Então eu posso fazer isso com a máquina girando, não tem problema, não tem risco de segurança e a atividade pode ser feita sem problema. Após isso, a gente vai ter a nossa tabela do mês, ó, tá vendo aqui? A gente tá dividido por semana, tá? Tá dividido por algumas semanas, porque esse modelo aqui eu coloquei para 2 meses. Mas se você quiser colocar tipo dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, normal, não tem problema, tá? A gente vai dividir aqui só apenas por semana, então o meu tem uma quantidade maior. Mas aqui eu tô colocando ó, diário, tá vendo? Aqui a primeira eu tenho o número da semana, tipo semana 13, semana 14, semana 15, eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar o dia que vai ser, tá? As atividades. E aqui embaixo eu coloco a quantidade de turnos, ó. Então no dia 1 eu tenho 3 turnos. Eu estou explicando aqui que tem 3 turnos no dia 1. E quem vai fazer essa atividade de limpeza no dia 1 é o pessoal do primeiro turno. Então tá vendo isso aqui, ó, eu consigo mover e esse triângulozinho aqui, esse triângulo normal aqui e o que está de cabeça para baixo, ele vai mostrar que o amarelo é o programado e o preto, tá? Isso que normalmente o colaborador ele vai pintar lá, isso ele vai fazer à mão, ele vai pintar e ele vai colocar aqui, é justamente para dizer que fez a atividade. No momento que ele fez a atividade, beleza, gabaritou. Como é semanal, automaticamente vai ter outra dessa na próxima semana, tá? Na verdade aqui é mensal, desculpa, mas é mensal. Então só vai ter uma atividade como essa. Esses aqui, teoricamente, eles não existiriam, tá? Então eu pegaria e deletava porque é mensal. Mas se eu quisesse colocar diário, por exemplo, eu colocaria um D aqui em vez do M, tá? Deixa eu colocar um D maiúsculo. E aí, se é diário, eu ia apenas fazer uma variação entre turnos, né, para todo mundo lubrificar e para todo mundo limpar, né, fazer essa parte essa atividade. Então eu ia colocar aqui, ó, um para o primeiro turno, no dia 2 o segundo, no dia 3 o terceiro e aí sucessivamente. Daí aí eu ia colocando todas as atividades para que nunca ficasse sem ter essa limpeza, tá? Lembrando, só entra na rota CUR, tá? Só entra na rota CUR, isso é muito importante. Só atividades que se não forem feitas, a máquina ela corre o risco de quebrar. Então eu só limpo se realmente essa sujeira gerar uma quebra. Eu só lubrifico se a falta da lubrificação gerar uma quebra e assim sucessivamente. Diego, mas eu já trabalhei em lugar e já vi que precisa colocar em tudo. Por que não faz logo tudo? Porque a gente está falando de uma mão de obra, tá? Um operador que ele vai estar dedicado aí 10 minutos para fazer uma determinada atividade e eu tenho que começar a minha rota CUR por essas partes críticas. Se você acha interessante colocar a limpeza da máquina inteira, não tem problema. Se tem tempo para fazer isso, faça. Mas se você quer começar com uma equipe escassa, se você quer começar realmente com uma equipe mais enxuta, eu sugiro que vocês justamente façam isso. Coloque cada pessoa aí com seus 10 minutos, tá? E só coloca as atividades que realmente geram
quebras, beleza? Então, vocês vão ter um indicador e desse indicador, através do conhecimento do operador e do manutentor, vocês vão identificar quais são as atividades que vão ser feitas. Quando chegar no sábado e domingo, se sua empresa não trabalhar sábado e domingo, bota aqui mais escuro, tá? Então isso aqui, lembrando que isso aqui é um exemplo, ó, tem várias marcações aqui embaixo, mas aí você vai colocando de acordo com a frequência aqui, aí você vai fazendo atualização. Então esse tabelão, ele serve para a gestão do líder e para a gestão do próprio operador, que ele vai ficar marcando lá, tá? Então, como eu falei, vocês podem fazer a impressão dele mensal ou semanal. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, para que vocês entendam como é que é esse tabelão na prática, tá? Como é tabelão não, desculpa, como é a Rota CUR na prática. Então aqui eu estou mostrando um exemplo de uma máquina com a Rota CUR, ó, onde eu vou ter as 4 faixas, tá? Limpeza, lubrificação, reaperto e inspeção. E aí eu vou identificar quais são os locais que eu vou fazer justamente essas atividades. Então aqui, ó, pessoal, deixa eu aumentar aqui para que vocês vejam. Aqui eu vou conseguir, ó, mostrar qual é o local que eu tenho que fazer atividade. Deixa eu só aumentar aqui. Eu vou mostrar aqui o local que tem que fazer atividade. E lá na máquina, lá no local, vai ter um local que eu vou ter que fazer essa determinada atividade. Então a faixinha, ela serve para demarcar a posição. E depois eu vou ter mais uma mostrando o local, como eu posso mostrar aqui a vocês, olha. Então eu tenho uma tag aqui e aqui em cima eu tenho uma outra tag mostrando qual é o local. Nessa outra foto também, tá, em um dos meus clientes, eu faço do mesmo modelo, agora de uma forma diferente, tá? Isso aqui eu fiz com os recursos existentes, o que a gente tinha lá na fábrica para trabalhar naquele determinado momento, tá? Até passou aqui a foto, não era essa foto que eu queria mostrar, mas o que é importante que vocês têm que entender é isso, é justamente que essas faixas vão te ajudar a direcionar e o tabelão vai te ajudar a fazer a gestão. A gente vai marcar em cima, com os triângulos em cima.